Memórias de um Suicida, terceira parte, capítulo 7, continuação. Nós estávamos falando de Doris e ele dizia: ela velaria por ambos como sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizarem aspiração e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel desceu às renovações reparadoras. João da Azevedo e Amadeu Ferrari também voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. Há 8 anos que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Esse último, presa de desgosto e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil, ainda solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humilde, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que foi. E não sei, Deus meu, porque ainda não me encorajei a imitar o gesto nobre deles, quando até mesmo Roberto de Canelejas não faz mais parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E quando Ritinha de Cássia, a linda encantadora vigilante, que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente. Ritinha, a quem me afeiçoei com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas batalhas planetárias não existirá a tarefa matrimonial com cogitações desse amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu servir a causa mais vastas, desdobrando-se em atividades à prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evoluído para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas de grande possibilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se. Bem cedo o percebi. E, enquanto traço minhas linhas, pondo-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido irremediável, a criatura se desespera, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando, dentro de curto espaço de tempo, encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência como o consolo que carecia. Porém, faltou-lhe a paciência, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação. E por isso, um abismo de trevas, em séculos de luta e renovações idênticas às fracassadas, positivou-se para o meu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência nas adversidades, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo que, através de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória.
No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito desde os alvores dos anos de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos. Contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, onde o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora povoam os seus dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por outras entidades que, apesar de também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaustres bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino trabalho artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na paterna augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me pareci ainda haver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso, nos campos carnais. Acolá, dispostos pitorescamente sob os cortinados cheirosos das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso íntimo. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem demora, à procura de sorver as dívidas incômodas da consciência. No entanto, jamais me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado dos meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e várias outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro de nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito, a ocupar locais que melhor caberiam a outrem. E o rubor cobre as minhas faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me cruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, eu possa dignamente provar os valores adquiridos. Sorri-me bondosamente, me contemplam com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo, a buscarem em minha consciência a razão por que não me animei ainda ao cumprimento do dever. Carlos de Canelejas, Ramiro de Guzmán, muito tem me aconselhado nesses últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com o seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que não se esquecesse de a mim narrar, algum dia, a história dramática de Leila, cujo amor transportou às culminâncias da dor o coração de ambos. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos,
no setor terreno, pois, como sabemos, ele é o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses regressei a um estágio de 12 semanas nas regiões brasileiras, onde sirvo de experiências no campo de propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam, absorverem minhas preocupações. O bom mentor me levou a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e me deixei prorromper em copioso pranto à beira do pequeno leito em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pino e folhas de zinco arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, presos aos fogos de expiações dolorosas nas reconstituição sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos que pelos antros da vadiagem brilhante e pela infâmia dos postíbulos, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos trabalhos campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços sapecados pela continuação do contato com as pedras e poeiras da estrada em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o vale sinistro no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecemos no além. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade, que tortura a sua traqueia como os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico, sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitiu a fim de que, ao seu contato virtuoso, se munisse de boa vontade para realizações honestas. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel do passado, dos bens materiais que o céu lhe confiou, antes os dissipou, deles se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitou para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotou. Antes, deixou-se resvalar para a improdutividade, perturbando-se na grosseria dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário, cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amargo nível que me foi possível contemplar, e por isso mesmo prorrompi em pranto compadecido e angustiado. Mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorri enternecido, tentando me reconfortar com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou nesse fardo corporal mutilado, mas o trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa das expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos seus aparelhos faríngeos, uma vez que,
Seu organismo perispiritual se viu muito atingido pelas repercussões da Lia de Vindas, o que vem demonstrar-se ser todo esse lamentável presente obra do seu próprio passado, e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Você diz que contempla ruínas? Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porque aqui se refazendo estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infligiu. Aliás, por acaso você julga vê-lo abandonado, à mercê tão somente da caridade de criaturas humanas? Engano seu, ele não é pupilo da Legião dos Servos de Maria? Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deve recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos graves como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito não estará à testa de seus passos? Vigilantes e enfermos do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente por ele, velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas da iniquidades levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Frequentemente, eu mesmo não o visito, como nesse momento o faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência no astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual, a fim de que suporte as amargas sentenças que se traçou sem demasiados desfalecimentos? Você não sabe o que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória evidente no círculo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer? Ele se sente feliz. Nas profundezas da consciência existe a iluminá-lo a certeza alvissareira de que assim, tal qual você o vê, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Me calei resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. De Guzman aplicou as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora dispneia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa de nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, o nobre amigo consolativo disse: a providência nos deseja caminhos de glória, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção, e no trajeto consegue aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Virou-se para um ângulo sombrio do casebre, que eu deixei de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse: vês aquela pobre mulher? Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos da pobreza extrema,
de luta tão árduas quanto dignamente suportadas. Busquei me orientar, interessado e comovido diante do acento enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho humilíssimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia serena transparecia singela e humilde. Admirado, interpelei o caridoso mentor. Não a conheço. De quem se trata? Faça mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações, e vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que Mário retornou ao círculo carnal terreno. Obedeci intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicação homeopática, carinhosamente levantando a sua cabeça para em seguida retornar ao trabalho. Em redor, o silêncio convidava à eclosão das recordações. Entardecia lá fora e o sol férico do Brasil esbraseava o ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro, a mulher pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante dos meus olhos. Mário renasceu em um postíbulo. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando para o cúmulo de desgraça a mutilação deprimente, vendo o filho sem forças para soltar os alegres choros do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas, como se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebeu. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenino. A boa operária concordou, não visando apenas o acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas principalmente obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porque, adepta de um fardo manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação. Apesar da condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na sua vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a sua mãe nas lutas difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançou em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo a sua mãe, havia mais de 15 anos, e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento de repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível.
Aproximei-me da mulher e, num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a mão sobre sua fronte negra, que, para mim, naquele momento, era como se aureolasse de adamantinos fulgores. Que Jesus abençoe minha irmã, pelo muito que faz pelo nobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Ramiro de Guzmán, aproximando-se grave, como referenciando a lei sublime, cujo magnânimo esplendor cintilava naquele casebre propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até ao assombro. Talvez ainda não adivinhou quem é esta, encoberta nesse envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? E porque eu olhasse interrogativo, Eulina. Tomei a resolução inadiável, seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento para tratar do esboço corporal físico terreno. Cuidado de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia, afeitas ao meu caso, e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Desejei levantar, eu mesmo, o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha máscara fisionômica depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Mas pedindo inspiração e auxílio, consultei os mestres queridos, Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souriomar e Teócrito, os quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Mas só após minha internação no recolhimento subirão os informes para os beneplácitos do templo. Aqueles amigos queridos me garantiram que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas como tutelares incumbidos de minha guarda enquanto durar meu estágio nesse generoso instituto. Desculpa. Disseram-me que a assistência médica quartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal desde o embrião, no sagrado escarninho genético, até os derradeiros instantes de agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Minha libertação dos liames físico-terrenos se dará aos 60 anos de idade, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação, por domar manifestações de orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Frequentemente me assalta o receio de uma nova queda, do esquecimento dos deveres e tarefas a cumprir uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal, esquecimento tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Mas meus instrutores me advertiram, de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo e que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades.
Me despedi de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância, com Oliver de Guzman e Padre Anselmo. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável, através das rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me prematuramente saudoso deste suave reduto que por espaço tão longo de tempo me abrigou, e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a esse internato a fim de me visitar. Chefes de seção, enfermeiros, vigilantes e até psiquiatras e instrutores me abraçam, felicitando pela resolução tomada e desejando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Apresentam-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos, e por tudo me sinto agradecido, certo de que no testemunhos novos que me esperam à margem pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora não desejo me separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente a fim de me reanimar com a sua desvanecedora inspiração. E ontem me ofereceram uma festa de despedida. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião, onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditaram suas intraduzíveis expressões. Através dos nossos possantes aparelhos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Assisti assim a uma assembleia de iniciados, ouvi os seus discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me foi possível suportar. No santuário onde se reuniam lá, à mesa augusta de comunhão com o alto e os 12 varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidades de vistas e ideais para o solene momento da prece. E depois o panorama arrebatador do burgo que eu não poderei penetrar, senão de volta da reencarnação que me espera, a sucessão de residências em vastos horizontes floridos, coloridos por delicada nuance azulada, a que os revérberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundaram minhas faces, enquanto, decalcado a augusta visão nos refolhos da consciência, como benfazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria. Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter às lutas remissoras de dor educadora. Sofre e chora, resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito onde se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende, de uma vez para sempre, que és imortal e que não será, pelos desvios temerários do suicídio, que a criatura humana encontrará o porto
da verdadeira felicidade. E assim ele termina o livro. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.